matando a saudade dessa casa. Antes de iniciar a minha conversa de hoje, eu quero agradecer, do fundo do coração, a todos os companheiros que, de uma forma ou de outra, têm colaborado com o trabalho na Associação Espírita Paulo de Tarso. A Casa Espírita, lá na Vila Mineira, que a gente está reativando, reavivando, e nós podemos considerar que é um filhotinho do Cefec, uma cria que se alimenta muito do entusiasmo e da bondade dos companheiros daqui. Então, do fundo do coração, muito obrigado, e a gente espera continuar contando com o auxílio, com a colaboração de todos, para que aquele trabalho, lá do outro lado da cidade, possa continuar crescendo e frutificando. Nós somos uma só família. E aqui pulando, né, porque acho que nós estamos numa sintonia legal, né, Júnior? Estava aqui. E nós vamos, como já estava lá na tela, continuar o capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas. E nós vamos estar tratando, né, ele está dividido assim, desse item terceiro, preces por outrem, preces que a gente faz pelas outras pessoas. Não por acaso, esse trecho tem menos itens, né? Preces por nós mesmos tem 31. Agora, prece pelos outros tem 17. Então, já é um prenúncio aí, né, quase o dobro. E, dentro desse item, nós vamos abordar o 44 e 45, que é uma prece de ação de graças pelo benefício recebido por outra pessoa. Por outrem. Pelo benefício concedido a outrem. Né? Antes, porém, como a gente não começa a construir uma casa pelo telhado, vamos relembrar os alicerces desse capítulo, os alicerces, as ideias fundamentais que a gente não pode perder de vista quando nós estudamos, quando nós refletimos sobre esse capítulo das preces. Então, um dos alicerces no Espiritismo, a gente aprende: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, se nós rezamos, se nós oramos, se nós fazemos a prece de joelho, de pé, sentado, plantando bananeira, de vermelho, de verde ou de amarelo, se nós dizemos palavras difíceis ou fáceis, não é isso que importa. É o nosso pensamento, o nosso sentimento que realmente vale quando nós oramos. O bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras. Então, esse é um dos fundamentos que a gente não pode perder de vista nunca. Um outro fundamento está lá no livro dos Espíritos, na pergunta 659, qual o caráter geral da prece? Então, para que a prece, para que a gente deve, por que a prece se presta, né? Para louvar, pedir e agradecer. Normalmente a gente só fica nesse aqui, né? Normalmente as nossas preces ficam presas só no pedir, pedir e pedir. Que a gente possa aprender a orar, a fazer nossas preces, também para louvar a Deus, engrandecer, exaltar tudo aquilo de maravilhoso que provém do Criador, como também
agradecer. Nós agradecemos muito pouco. E quando eu recebi o tema, né, o trecho do Evangelho para fazer essa exposição aqui hoje, eu olhei e falei, nossa, o Júnior me deu um trecho aqui que tem no máximo umas 10 linhas. Como que eu vou fazer uma exposição em cima de 10 linhas, né? Como que eu vou preencher o tempo em cima de 10 linhas? Mas depois, quando eu comecei a ler, reler, refletir sobre, eu vi que essas 10 linhas têm assunto para a gente refletir, pelo menos por umas 3 horas. Mas eu prometo que eu vou ocupar só 2, ok? Então, até as 11, perto das 11, a gente vai terminar aqui. Porque, vamos lá, já na proposta da prece, é uma prece de ação de graças. E como eu já me adiantei, nós usamos muito pouco a prece para agradecer. A gente pede, quando não vem logo, a gente começa a fazer birra, exigir, mas para agradecer já é muito difícil que a gente faça as nossas orações. Cabe aí já a nossa primeira reflexão, é uma prece de agradecimento, de ação de graças. E aí, nos vem o Evangelho de Paulo aos Tessalonicenses, que nos diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí, ele não nos recomenda tão somente dar graças pelas nossas vitórias, pelas nossas alegrias, pelas nossas conquistas. Nos recomenda dar graças por tudo. Tudo que nos acontece, porque tudo o que nos ocorre, tudo o que nos acontece é a vontade de Deus. De alguma forma, é a vontade de Deus. Então, importante que a gente reflita sobre isso. Dar graças, agradecer a tudo aquilo que nos acontece. As vitórias, as alegrias, mas também os problemas, as dificuldades. A gente costuma dizer que, por exemplo, os amigos são importantes, porque nos aplaudem, nos incentivam nas nossas vitórias. Mas, talvez mais importantes, sejam aqueles que, nesse momento, são nossos desafetos, porque eles apontam os nossos erros, eles nos indicam as nossas falhas. Às vezes nossos amigos ficam melindrados, não, eu não vou falar não, né, porque vai que ele vira a cara. Aí nós precisamos dos desafetos, às vezes, para nos abrir o olho. Então, não é agradecer só pelas vitórias, é importante que aprendamos a agradecer por tudo. E aí, do livro Semente de Amor, psicografado pelo Chico, nós tiramos um versinho que nos fala sobre esse assunto. Por todas as alegrias, ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas, muito obrigado, Senhor.
Será que uma hora a gente vai estar preparado para fazer essa oração de coração? É bonita. Uma hora a gente vai fazer com sentimento. E aí a gente vai falar de uma prece feita por um benefício concedido a outra pessoa, né? É o termo ali, outrem, né, que não é muito usual que a gente, né, no nosso dia a dia, mas nós vamos agradecer, e olha aí o desafio, né? Nós que temos dificuldade de agradecer, até pelas nossas conquistas, pelas nossos benefícios, nós estamos falando de agradecer pelo benefício recebido pelo outro. E aí, cada um aí não precisa contar para o vizinho, mas vamos pensar, com qual desses aqui que a gente se identifica? Quando o meu companheiro do serviço recebe uma promoção. Com esse ou com esse? Quando o filho da vizinha passa no vestibular. É com esse ou com esse que eu me identifico? Quando, para não falar só de coisas materiais, né? Quando o meu amigo consegue namorar e casar com o amor da vida dele. Que jeito que eu fico? Me alegro, né? Quando o colega é promovido, a gente fala, também é peixinho do chefe, não é? Também é mais fácil a gente encontrar, né? Nos encontrarmos falando assim. Então, com quem que a gente se identifica aqui quando é o nosso próximo que recebe o benefício? E é exatamente o prefácio desse trecho que a gente está estudando. Quem não se acha dominado pelo egoísmo. E nos lembramos lá do Livro dos Espíritos, o maior obstáculo ao progresso da humanidade, exatamente o orgulho e a vaidade. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se, quer dizer, alegra-se. Rejubilar-se é mais que alegrar, né? É alegrar com efusividade, né? É ficar muito contente com o bem que acontece ao seu próximo. Quem não se acha dominado pelo egoísmo. Então, se eu estou desse jeitinho aqui, quando o meu companheiro recebe algum benefício, é um sinal de que o egoísmo ainda é muito presente, muito forte dentro de mim. Porque se eu não estivesse dominado pelo egoísmo, eu me alegraria com a felicidade do outro. E ali fala, ainda que não haja solicitado por meio de prece. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente, que às vezes a gente pede benefício pelos outros. Então, no mundo tem basicamente dois tipos de pessoa. Quem que eu sou hoje? Quem que eu quero ser? O que eu busco ser? De cá ou de lá? Escolha nossa, fica pelo nosso livre-arbítrio. E prosseguindo, aí vocês viram que o prefácio é curtinho, né? É curto, mas é muito direto
e profundo a mensagem que a gente encontra. Se eu não me alegro, devo ficar de olho, porque o egoísmo está falando muito alto no meu coração. E aí, a gente começa a nossa prece. Lembrando que as preces que a gente encontra nessa coletânea de preces espíritas no Evangelho, elas não são fórmulas para que a gente decore e repita, como a gente está acostumado a fazer. Nós temos preces decoradas que a gente faz quando dá tempo, na hora de dormir, na hora que acorda, né? Aí você começa a fazer a oração decorada de manhã, Pai Nosso que estás no céu, e o pensamento está no jogo do Palmeiras, do Corinthians, e aí já está pensando na conta do banco que está estourada, né? E a oraçãozinha está decorada ali, mas o pensamento, que é tudo, como nós vimos lá no início, está em outro lugar. Então, não são fórmulas para serem repetidas, são sugestões, caminhos para a gente refletir e, principalmente, para que a gente faça um link, para que a gente ligue a nossa forma de orar, a nossa forma de fazer a prece, àquilo que a gente aprende na doutrina espírita. Então, quando a gente fala nessa prece, meu Deus, sê bendito pela felicidade que veio para fulano. Bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Então, ser bendito pela felicidade que veio para aquela pessoa. E faça com que ele veja nisso um efeito da bondade de Deus. Por que isso? Porque a gente ora dessa forma. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer a mão de Deus através da perfeição das suas leis nas coisas que acontecem na nossa vida, principalmente nas coisas boas. Porque quando as coisas são ruins, quando vêm as dificuldades, logo a gente lembra de Deus, né? Ah, por que que Deus me faz isso? Que eu fiz para Deus para merecer isso? Não é assim que a gente fala nas dificuldades? Aí a gente vê a mão de Deus, parece que a gente só vê a mão de Deus na nossa vida quando vem os sofrimentos. Mas quando as coisas estão boas, a gente se esquece, a gente não vê a mão de Deus. Quando algo acontece na nossa vida ou na vida do próximo, e isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se é uma pessoa que tem fé, ela vai exclamar: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Quando a gente consegue, né, vencer a dificuldade. Mas, se é uma pessoa para quem falta a fé, como que ela vai dizer? Como que vai ser a prece? Que boa ideia eu tive, né? Eu sou, como diria, eu só não sou o máximo porque eu sou muito modesto, porque senão eu seria, né? Que sorte que eu tenho. Ou o acaso, às vezes, dá resultados fantásticos, né? Ou quanto eu me felicito pela minha coragem de não ter me deixado abater.
Nossa escolha, a gente pode orar, fazer a nossa prece diante dos bons acontecimentos dessas duas formas. De que forma eu faço hoje? Como eu tenho feito? Quando dá certo, fui eu. Quando não dá certo, foi alguém ou castigo de Deus, né? Quantas vezes nós somos ajudados por irmãos desse ou de outro plano, mas que não reconhecemos, não somos gratos, não sabemos agradecer aos benefícios recebidos. Então, por isso a gente ora por aquele que recebeu alguma coisa feliz, pelo que recebeu a felicidade, para que ele aprenda a reconhecer a mão de Deus, para que ele aprenda a ser grato a Deus por aquilo que ele recebeu. Porque todas as vezes que nós recebemos uma vitória, uma conquista, e nos envaidecemos por ela, a vaidade ali na frente vai nos gerar uma dificuldade maior. De repente, esse benefício, essa vitória vai ser motivo da nossa queda, porque a nossa vaidade ainda é maior. E nós continuamos a prece. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, olha só, se o bem que lhe aconteceu é uma prova, a doutrina nos ensina que nós somos provados não só por aquilo que a gente considera mal, mas muitas vezes por aquilo que nós, na nossa limitação de percepção, né, porque nós enxergamos muito pouco, nós enxergamos daqui ali na porta, e se tirar o óculos, nem isso. E nós avaliamos os acontecimentos da nossa vida por uma visão muito míope. Então, essa nossa visão relativa de que alguma coisa é boa, pode nos tirar a consciência de que o bem que nos aconteceu muitas vezes é uma prova. E aqui um pouquinho na frente a gente vai ver. Inspirai a lembrança de fazer bom uso dele e de não se envaidecer, a fim de que esse bem não redunde no futuro em prejuízo seu. Porque se nós ainda somos muito pequenos, muito apegados, muito vaidosos, às vezes o presente vem assim, né? A gente quer muito esse queijo, só que se eu pegar, o que acontece? Mas espera aí, quer dizer que isso é armadilha de Deus? Deus está me dando uma coisa? Não, não é porque Deus é ruim, é porque nós ainda somos, é porque eu ainda sou um rato, sem pejorativo, tá? É porque eu ainda tenho hábitos, costumes, que me fazem cair em armadilha diante de acontecimentos felizes. Quantas pessoas a gente não conhece para quem a riqueza se torna motivo de tormento? Quantas pessoas não se tornam
prisioneiras, reféns da própria riqueza, das suas próprias conquistas. Quantas famílias destruídas pelas posses materiais, pelas desavenças, pelas intrigas. E mais uma vez no Evangelho, no capítulo 16, a gente encontra, sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito mais arriscada e perigosa que a miséria. A riqueza, às vezes, pode ser uma prova muito mais perigosa para nós do que a miséria, porque mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso orgulho e nos convida a virarmos as costas para aqueles que têm menos. Por isso a gente ora para que essa pessoa veja uma graça de Deus naquilo que ela recebeu e que se inspire a usar bem o benefício, não só pensando em si, mas procurando ajudar o próximo. E a mesma informação a gente encontra no Livro dos Espíritos, na pergunta 815, qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A desgraça ou a riqueza? E a resposta dos Espíritos, tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra Deus. A riqueza leva a todos os excessos. Então, em tudo dai graças, mas aprendamos a reconhecer, né, a providência das nossas conquistas. E logo na pergunta seguinte, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Profundas essas ponderações, essas constatações que nos são passadas pelos Espíritos e que são aplicáveis a todos os níveis de riqueza que a gente possa conquistar. Às vezes podemos ser miseráveis com pouco e com muito. Tem gente que tem pouco e não divide. E tem gente que tem muito e também não divide. Então, é mais um patrimônio, né, uma postura nossa espiritual do coração, do que realmente a quantia material que a gente possua. E a gente termina a oração assim: a ti, bom gênio. Quando a gente fala bom gênio, a gente sabe que na doutrina, gênio não é o gênio da lâmpada que a gente está acostumado a falar, né? Bom espírito, anjo da guarda, espírito protetor, espírito amigo, que me proteges e deseja a minha felicidade. Aí vem o difícil, né? Peço que afastes do meu coração o sentimento de inveja e de ciúme. Então a gente pede pelo bem do próximo e pede para que a gente também não caia na tentação de ser aquele primeiro bonequinho da cara feia lá, né? Que a gente possa seguir o ensinamento de São Francisco de Assis. Enche-se de felicidade aquele que vê sem inveja a felicidade dos outros.
Enche-se de felicidade aquele que vê sem inveja a felicidade dos outros. Porque quando a inveja está aqui dentro, o outro fica feliz e você sofre. Por culpa de quem? De Deus, que deu aquele benefício para o outro? Do outro, que conquistou, ou de alguma forma mereceu, por mérito ou por provação? Mas nós fazemos disso, muitas vezes, o nosso motivo de sofrimento. Não é? E aí não é castigo de Deus. Estamos sofrendo pelos nossos defeitos. Estamos sofrendo por aquilo que nós ainda somos. Se você é feliz por ver o voo dos outros, você já entendeu? Não digo tudo, mas muita coisa. Já entendemos muita coisa. E esse é o nosso processo. Estamos longe disso. Seguramente todos nós estamos muito longe de fazermos de coração uma oração desse tipo, com todos esses elementos que nos orientam a doutrina espírita. E numa palestra que eu assisti nas redes sociais, de um companheiro que chama Renato José, de um canal Espiritismo e Fé Raciocinada, ele nos faz uma colocação, já nos encaminhando aqui para o final, que a gente tem aí uma escadinha a subir, quando nós falamos nessa nossa capacidade de orar pelos outros. Porque a gente ora pelos outros. Num grau mais fácil, nós somos capazes de orar pelos nossos entes queridos, agradecer as conquistas dos nossos filhos, né, dos nossos familiares, daqueles a quem a gente ama, a quem a gente tem afeto. A gente agradece sim, né? Graças a Deus já somos, pelo menos, civilizados o suficientes para não ficar com ciúme até dos nossos entes queridos, né? Nós agradecemos, mas e se for um estranho? Um estranho que ganhou na loteria, é mais difícil fazer uma oração por ele? É mais difícil, mas talvez até a gente faça para o estranho. Mas quando a gente subir mais um degrauzinho, a gente faz pelo ente querido, a gente faz pelo estranho, se é alguma coisa que a gente deseja, se a gente acha que aconteceu o que a gente queria, né? Porque se aconteceu algo que a gente não desejava, fica mais difícil. Porque normalmente a gente ora, o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas no pensamento seja feita a nossa vontade, né? Normalmente a gente só quer aquilo que nos interessa e que nos convém. Mas onde está o último degrauzinho dessa escada? E o que o Cristo veio nos recomendar. Somos capazes de orar pelos nossos inimigos? Não vamos nem usar aqui, vocês viram que eu não usei inimigo aqui, porque inimigo é muito pesado. Pelos nossos desafetos. Por aqueles que hoje a gente não está, né? Mas se Deus quiser a gente vai se afinizar. Somos já capazes de orar, agradecer o bem que os nossos desafetos receberam? O Cristo crucificado orou por aqueles que o sacrificavam. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
desejou o bem daquelas pessoas. E nós, onde nós estamos? Nessa escadinha aqui. Se alguém ganhar na loteria e não formos nós, como que a gente vai reagir? Como eu brinquei, né? Se o filho da vizinha passar no vestibular, eu vou fazer uma oração para ele ser feliz? Ou eu vou falar assim, nossa, deve ter comprado a vaga, né? Aquele menino não faz nada, só vive fazendo bagunça aí, como que passou? Não é? Vale bastante para a nossa reflexão. Como que a gente se posta diante da felicidade dos outros? Eu li uma historinha de um fazendeiro americano que plantava milho e que todos os anos a roça dele era recordista de produção. Todos os anos ela produzia muito. E o que ele fazia? Ele doava parte da produção dele para os vizinhos, para que eles usassem como semente. E o pessoal falou, mas não estou te entendendo, né? Você tem recorde de produção e você distribui teu milho como semente aí para a vizinhança. Você não tem medo de perder essa tua posição aí, de ser o maior produtor da região? Você não tem medo que uma hora, né, você dá a mesma semente para eles? E ele respondeu, olha, sabe o que acontece? Quando os vizinhos plantam uma semente boa, a minha roça também é polinizada com o pólen daquelas plantações boas que estão ao redor. E a minha sempre se melhora. Então, eu me melhoro com a melhora do próximo. Eu me torno melhor com a felicidade do outro. Distribuindo a felicidade ao redor, distribuindo, né, a abundância ao redor, ele se tornava cada vez melhor. E ano após ano ele tinha mais produção. Será que nós estamos dispostos a espalhar a felicidade ao nosso redor? A vermos a felicidade daqueles que nos rodeiam? No Vinha de Luz, o Emmanuel nos diz, quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem num círculo da intercessão espiritual, e embora não se verifique registro imediato em nossa consciência, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Não precisa que o outro fique sabendo que a gente orou por ele, mas a gente vai estabelecer uma sintonia positiva. E muitos de nós vamos chegar no momento de voltar à pátria espiritual, nos diz, também no Vinha de Luz. Esperamos não dizer essas frases aqui. Ah, se fosse possível voltar. Se fosse possível voltar atrás, talvez nos devotaríamos, então, à felicidade dos outros. Que a gente não precise voltar atrás. Nos é possível começar hoje, porque quem aperta o botãozinho do livre-arbítrio somos nós. Ok? Não foram nem 3 horas, a gente já está terminando. Obrigado pela paciência, obrigado pela companhia, por essa troca que a gente teve aqui, nessa possibilidade de refletirmos sobre esse tema. Obrigado para quem nem dormiu,
e que nós possamos ter muitas outras oportunidades de nos encontrarmos e conversarmos. Que Deus abençoe a todos.